A China está na vanguarda de uma revolução na inteligência artificial. Do reconhecimento facial a sistemas de armas autônomos, os avanços da China em IA estão mudando rapidamente o cenário tecnológico. Esse aumento no desenvolvimento de IA é impulsionado por um plano nacional estratégico, apoiado por pesados investimentos. Especialistas e governos em todo o mundo estão observando atentamente as ambições da China. As incursões do país em sistemas de vigilância alimentados por IA e aplicações militares têm chamado a atenção. Como o domínio da China no campo da IA remodelará o equilíbrio global de poder? A visão da China para a IA se estende além de suas fronteiras. Empresas chinesas estão fazendo avanços significativos em áreas como reconhecimento facial e veículos autônomos. Essa ambição levou a uma competição acirrada entre a China e os Estados Unidos pela supremacia em IA. Compreender a abordagem da China em relação à IA, seus investimentos e suas considerações éticas é crucial. O mundo está observando enquanto a revolução da IA na China se desenrola. A ambição da China de liderar o mundo em inteligência artificial é respaldada por um compromisso financeiro substancial. O governo lançou iniciativas e investiu bilhões em pesquisa, desenvolvimento e implantação de IA. Governos provinciais e locais também estão promovendo centros de inovação em IA. Os gastos da China com IA superam os de outros grandes players. Essa força financeira permite que a China construa instalações de pesquisa de última geração e atraia os principais cientistas de IA. A China reconhece que alcançar o domínio da IA requer mais do que apenas dinheiro, precisa de uma cadeia robusta de talentos em IA. O governo implementou programas para aprimorar a educação em IA em todos os níveis. Essas iniciativas educacionais se concentram em promover a criatividade, habilidades de resolução de problemas e compreensão ética. No centro das aspirações de IA da China está o Plano de Desenvolvimento de Inteligência Artificial da Próxima Geração, revelado em 2017. O plano estabelece metas específicas para avanços em tecnologias centrais de IA, desenvolvimento de talentos, aplicações industriais e diretrizes éticas. A abordagem da China para o desenvolvimento de IA é caracterizada por parcerias público-privadas. O governo promove colaborações entre empresas de tecnologia, instituições de pesquisa e agências governamentais. O número de patentes de IA registradas por entidades chinesas disparou. A China testemunhou uma explosão de startups de IA, atraindo capital de risco significativo. O governo chinês reconhece que os dados são a força vital da IA. No entanto, esse acesso a vastos conjuntos de dados também levanta preocupações sobre privacidade e segurança de dados. Titãs da fronteira da IA, apresentando os gigantes da tecnologia da China. A ascensão da China como uma potência de IA está ligada aos seus gigantes da tecnologia. Essas empresas estão impulsionando a inovação em um ritmo impressionante. Eles não estão apenas desenvolvendo tecnologias de IA, mas também integrando-as a produtos e serviços. O Baidu se destaca em buscas, assistentes alimentados por IA e direção autônoma. O Alibaba utiliza a IA para experiências de compras personalizadas, otimização de logística e computação em nuvem. A Tencent se concentra em mídia social, jogos e pagamentos digitais, usando IA para moderação de conteúdo e publicidade direcionada. Baidu. Sendo pioneiro em IA em busca, direção autônoma e além. O domínio do Baidu no mercado de mecanismos de busca forneceu uma base para sua expansão para a IA. Os vastos dados de pesquisa e recursos técnicos do Baidu permitiram que ele desenvolvesse algoritmos sofisticados de IA. Um dos empreendimentos de IA mais ambiciosos do Baidu é sua plataforma Apollo, um sistema de direção autônoma de código aberto. Além da direção autônoma, a proeza de IA do Baidu é evidente em seu assistente de voz, DuerOS.
As capacidades de IA do Baidu se estendem à saúde, desenvolvendo ferramentas para diagnóstico médico e medicina personalizada. O compromisso do Baidu com plataformas de código aberto e colaboração com a indústria impulsiona a revolução da IA. Alibaba. Impulsionando o e-commerce e a inovação com IA em escala. O Alibaba utiliza a IA para aprimorar a experiência do cliente, otimizar as operações e impulsionar novos modelos de negócios. O mecanismo de recomendação do Alibaba analisa os dados do usuário para sugerir produtos. Os chatbots de atendimento ao cliente alimentados por IA do Alibaba fornecem suporte instantâneo. O Alibaba Cloud oferece um conjunto abrangente de ferramentas e plataformas de IA. O Cainiao utiliza a IA para otimizar rotas de entrega e gerenciar operações de armazém. O Alibaba está expandindo suas capacidades de IA globalmente, estabelecendo laboratórios de pesquisa e parcerias. Imagine acordar em uma mega cidade chinesa, onde a IA está perfeitamente integrada à vida cotidiana. Câmeras de reconhecimento facial verificam sua identidade, simplificando as verificações de segurança. Sistemas inteligentes de gerenciamento de tráfego otimizam o fluxo de tráfego. Assistentes alimentados por IA assumem tarefas mundanas no trabalho. Mecanismos de recomendação alimentados por IA sugerem produtos adaptados ao seu gosto. A IA está trabalhando nos bastidores para aprimorar sua segurança e bem-estar. As paisagens urbanas da China estão se transformando em cidades inteligentes. A IA aborda os desafios da urbanização e melhora a qualidade de vida. O gerenciamento inteligente de tráfego otimiza o fluxo de tráfego e reduz o congestionamento. Semáforos alimentados por IA ajustam o tempo dinamicamente. Câmeras de reconhecimento facial aumentam a segurança pública. Algoritmos de IA analisam imagens de vídeo para detectar atividades suspeitas. A IA monitora os fatores ambientais e otimiza o consumo de energia. A IA está revolucionando a saúde na China. A análise de imagens médicas alimentada por IA permite um diagnóstico mais precoce e preciso. A medicina personalizada desenvolve planos de tratamento adaptados às necessidades individuais. A IA acelera a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos. Robôs alimentados por IA ajudam os cirurgiões na realização de procedimentos complexos. Próteses alimentadas por IA fornecem controle mais natural sobre membros artificiais. A IA está tornando a saúde mais acessível e econômica. A aurora da guerra com IA, a adoção ousada de armamento autônomo pela China. A China integra a inteligência artificial em suas estratégias militares, redefinindo o cenário da guerra moderna. Sistemas de armas autônomos, guiados por algoritmos sofisticados, estão se tornando uma realidade. A China abraçou o potencial da IA para aprimorar suas capacidades militares. Drones estão evoluindo para plataformas autônomas capazes de ação independente. Equipados com sensores avançados, drones podem pesquisar vastas áreas e se envolver em combate. O programa Loyal Wingman explora drones controlados por IA para cooperar com pilotos humanos. Esse conceito levanta questões sobre responsabilidade e controle. A China também explora enxames de drones autônomos para sobrecarregar defesas inimigas. Esses enxames poderiam interromper operações inimigas e conduzir missões de reconhecimento. A operação autônoma de enxames levanta preocupações éticas. O desenvolvimento de sistemas de armas autônomos inclui plataformas terrestres e navais. A China explora IA para aprimorar suas forças terrestres e navais. Veículos terrestres não tripulados podem conduzir reconhecimento e combate sem arriscar vidas humanas. Veículos subaquáticos não tripulados podem patrulhar oceanos e lançar ataques com mínima supervisão humana. Guerra cibernética. Travando batalhas silenciosas no reino digital.
Enquanto o espectro de sistemas de armas autônomos domina as manchetes, as ambições de IA da China se estendem muito além do campo de batalha físico. O reino digital tornou-se uma nova fronteira para a competição estratégica e a guerra secreta. A China está bem posicionada para alavancar a IA para ciberespionagem, campanhas de desinformação e ataques disruptivos. As armas cibernéticas alimentadas por IA são insidiosas e de longo alcance. Um malware guiado por IA pode infiltrar-se em sistemas, roubando dados e interrompendo operações. Os investimentos da China em computação quântica podem aumentar suas capacidades de guerra cibernética. Algoritmos de IA são ferramentas valiosas para a coleta de inteligência e ciberespionagem. A IA pode construir perfis detalhados e manipular o sentimento público. O vasto aparato de vigilância da China levanta preocupações sobre seu potencial para monitorar e controlar informações globalmente. Campanhas de desinformação surgiram como uma ferramenta potente para moldar a opinião pública. Bots alimentados por IA podem criar e espalhar propaganda, tornando difícil distinguir a verdade da falsidade. O aparato de censura da China levanta preocupações sobre seu potencial para controlar a narrativa e suprimir dissidências. A bússola moral da guerra com IA, navegando pelos dilemas éticos. À medida que a China avança na corrida para desenvolver tecnologias militares com IA, o mundo enfrenta um dilema ético. Podemos confiar às máquinas decisões de vida ou morte no campo de batalha? Sistemas de armas autônomos, operando sem supervisão humana, desencadearam um debate global sobre as implicações morais de delegar força letal a máquinas. Defensores argumentam que a IA pode reduzir baixas, tomando decisões mais precisas e calculadas. Críticos dizem que delegar decisões de vida ou morte a máquinas cruza um rubicão moral. A falta de responsabilidade em sistemas de armas autônomos é uma preocupação urgente. Se um sistema de armas comete um erro, quem é responsável? A ausência de linhas claras de responsabilidade cria um precedente perigoso. O desenvolvimento de sistemas de armas autônomos levanta preocupações sobre uma corrida armamentista de IA. A falta de transparência no desenvolvimento da IA pode aumentar o risco de escalada acidental. O olhar panóptico da IA. Privacidade. Eroded em nome da segurança? A adoção pela China de tecnologias de vigilância alimentadas por IA desencadeou um debate global sobre o equilíbrio entre segurança e privacidade na era digital. A vasta rede de câmeras de vigilância do país, juntamente com sofisticados algoritmos de reconhecimento facial, criou um nível sem precedentes de controle social, levantando preocupações sobre a erosão da privacidade e o potencial para abuso. Enquanto os defensores argumentam que tais tecnologias são essenciais para manter a ordem pública e combater o crime, os críticos alertam para um futuro distópico onde cada movimento é rastreado, analisado e julgado por uma IA onipresente. No centro deste debate está a questão de saber se os benefícios do aumento da segurança superam os custos para a liberdade individual. O governo chinês, com sua ênfase na estabilidade social e seu controle rígido sobre a dissidência, argumenta que a vigilância abrangente é necessária para prevenir o crime, manter a ordem e combater o terrorismo. A tecnologia de reconhecimento facial, eles argumentam, pode ajudar a identificar criminosos, rastrear suspeitos e prevenir ataques terroristas, tornando os cidadãos mais seguros. No entanto, os críticos argumentam que tais argumentos são uma cortina de fumaça para uma agenda mais insidiosa de controle social e repressão. A difusão da vigilância alimentada por IA na China é inegável. As câmeras de reconhecimento facial são onipresentes, escaneando rostos em praças públicas, estações de metrô, aeroportos e até mesmo locais de culto. Esses sistemas podem identificar indivíduos com notável precisão, mesmo em multidões, e podem rastrear seus movimentos, mapeando suas rotinas diárias e conexões sociais. Esses dados, combinados com informações coletadas de outras fontes, como mídias sociais, compras online e transações financeiras, criam um perfil abrangente de cada cidadão, dando às autoridades insights sem precedentes sobre suas vidas. O potencial para abuso de tal sistema é evidente.
Nas mãos de um regime autoritário, a vigilância alimentada por IA pode ser facilmente usada para silenciar dissidências, atingir oponentes políticos ou discriminar grupos minoritários. A falta de transparência e responsabilidade em torno dessas tecnologias amplifica ainda mais essas preocupações. Sem salvaguardas adequadas e supervisão independente, há pouco para impedir o uso indevido dessas ferramentas poderosas para fins políticos. O olhar panóptico da IA. Privacidade. Eroded em nome da segurança? A adoção pela China de tecnologias de vigilância alimentadas por IA desencadeou um debate global sobre o equilíbrio entre segurança e privacidade na era digital. A vasta rede de câmeras de vigilância do país, juntamente com sofisticados algoritmos de reconhecimento facial, criou um nível sem precedentes de controle social. Defensores argumentam que tais tecnologias são essenciais para manter a ordem pública e combater o crime. Críticos alertam para um futuro distópico onde cada movimento é rastreado e julgado por uma IA onipresente. No centro deste debate está a questão de saber se os benefícios do aumento da segurança superam os custos para a liberdade individual. O enigma do crédito social. Incentivando a conformidade ou sufocando a dissidência. O sistema de crédito social da China visa moldar o comportamento do cidadão por meio de recompensas e punições. Críticos condenam-no como orwelliano, enquanto proponentes o veem como uma forma de promover a confiança e a harmonia social. O sistema atribui pontuações com base no comportamento, recompensando o bom e punindo o mal. Críticos argumentam que incentiva a autocensura e sufoca a dissidência. A falta de transparência e devido processo exacerba preocupações sobre justiça e abuso. Empresas como Alibaba e Tencent desenvolvem as plataformas, confundindo as linhas entre poder estatal e corporativo. A ascensão da IA na China, moldando uma nova ordem mundial. A ascensão meteórica da China como uma potência de IA está remodelando o cenário tecnológico global. O compromisso inabalável do país com o domínio da IA, alimentado por investimentos maciços, e um ecossistema crescente de inovadores, posicionou-o na vanguarda de uma revolução tecnológica. À medida que a IA se torna cada vez mais entrelaçada com todos os aspectos de nossas vidas, compreender a abordagem da China à IA é fundamental. A ascensão da IA na China não passou despercebida. Governos e indústrias em todo o mundo estão lutando com as implicações da proeza tecnológica da China, buscando emular seus sucessos enquanto mitigam seus desafios potenciais. Os Estados Unidos, há muito tempo o líder mundial em inovação tecnológica, agora estão travados em uma competição acirrada com a China pela supremacia da IA. Uma rivalidade que moldará o cenário geopolítico nas próximas décadas. Outras nações também estão se esforçando para criar seus nichos no ecossistema global de IA, reconhecendo o potencial transformador dessa tecnologia para impulsionar o crescimento econômico e enfrentar os desafios da sociedade. No entanto, a revolução da IA na China não está isenta de críticas. As preocupações abundam sobre as implicações éticas da IA, particularmente em áreas como vigilância, privacidade e sistemas de armas autônomos. A falta de transparência em torno do desenvolvimento da IA na China, juntamente com seu sistema político autoritário, alimentou ansiedade sobre o possível uso indevido da IA para controle social e repressão. À medida que a IA se torna cada vez mais sofisticada, a necessidade de cooperação internacional, diretrizes éticas e mecanismos de governança robustos para garantir que a IA beneficie toda a humanidade, não apenas alguns selecionados, torna-se cada vez mais urgente. Um chamado à ação, navegando na encruzilhada da IA e da responsabilidade global. O futuro da IA não é predeterminado. É um futuro que estamos moldando ativamente por meio de nossas escolhas, nossos investimentos e nosso compromisso com a inovação responsável.
Enquanto estamos à beira de uma nova era definida pela influência pervasiva da inteligência artificial, é imperativo que nos envolvamos em um diálogo global, transcendendo fronteiras nacionais e divisões ideológicas, para traçar um curso que se alinhe com nossos valores e aspirações compartilhados. O tempo para a complacência acabou. O tempo para a ação é agora. Devemos promover um espírito de colaboração, não competição, no desenvolvimento da IA, reconhecendo que os desafios colocados pela IA são muito complexos e consequentes para qualquer nação enfrentar sozinha. Colaborações internacionais de pesquisa, plataformas de código aberto e o compartilhamento de melhores práticas podem acelerar a inovação enquanto mitigam os riscos. Devemos priorizar considerações éticas no desenvolvimento e implantação da IA, garantindo que os sistemas de IA sejam projetados e usados de uma maneira que respeite os direitos humanos, promova a justiça e defenda os valores democráticos. A educação e o engajamento público são cruciais para desmistificar a IA, promover a alfabetização digital e capacitar os cidadãos a participar da construção do futuro desta tecnologia transformadora. Devemos equipar as gerações futuras com as habilidades e o conhecimento para prosperar em um mundo movido a IA, ao mesmo tempo em que promovemos o pensamento crítico e a consciência ética para garantir que a IA seja usada de forma responsável e para o benefício de todos. As escolhas que fazemos hoje determinarão a trajetória da IA e seu impacto na humanidade para as gerações vindouras. Vamos escolher sabiamente. Que a conversa comece. Vamos trabalhar juntos para garantir que a IA cumpra sua promessa como uma força para o bem no mundo, criando um futuro onde a tecnologia capacita, não escraviza, e onde os benefícios da IA são compartilhados por todos.